Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começo por agradecer a presença e cumprimentar os senhores membros do Grupo de Trabalho que aqui se encontram nesta nossa audição. Tal como, no dado momento, nós tivemos a ocasião de dar a entender, e na sequência daquilo que foi dito já por várias reuniões, nós evidentemente não manifestámos objeções e não levantámos obstáculos a que esta audição se realizasse, mas, tal como já foi dito aqui por várias vozes, esta é, no limite, uma audição que corre o risco de se tornar ou de se revelar menos oportuna do que alguns desejariam. Eu gostaria de fazer algumas perguntas muito concretas em relação às intervenções que já foram feitas e às matérias que já foram trazidas para cima da mesa. Não vou aqui fazer muito mais considerações, mas há matérias sobre o próprio processo de funcionamento do grupo de trabalho e da forma como chegaram às conclusões e às considerações que constam deste relatório, relativamente às quais eu penso que seria interessante sabermos como se construiu este relatório. E o professor Manuel Vilaverde Cabral, que eu saúdo, na sua intervenção inicial, falou e depois voltou a referir também a questão das discordâncias, a propósito do problema da dependência ou independência do grupo de trabalho, falou nas discordâncias manifestadas pelo grupo de trabalho, em relação à inoportunidade da sequência de acontecimentos que marcaram o momento em que o relatório estava a ser desenvolvido, ou melhor dizendo, da simultaneidade desses acontecimentos, e eu gostaria de pedir ao Sr. Professor que pudesse concretizar um pouco mais dessa situação, para que, eu confesso que com a informação que eu tive na altura, não recolhi provavelmente os elementos suficientes para compreender essa discordância e esse protesto é a palavra minha, relativamente à tutela e à atuação do Sr. Ministro, presumo que do Sr. Ministro Miguel Relvas. Uma outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com o relatório e com a sua elaboração, tem a ver com o conjunto de entidades que foram ouvidas, e os senhores já mencionaram também essas entidades, até a propósito das questões da publicidade, etc. Ora, o relatório indica o conjunto de entidades, de instituições que foram ouvidas a seu pedido, e eu presumo a seu pedido, delas. Foram ouvidas a pedido do grupo de trabalho. Isto é já um ponto importante para que compreendamos os critérios das audições e dos contactos e da recolha de contribuições que o grupo de trabalho desenvolveu. A partir de agora, com a clarificação de que a iniciativa destas audições foi do próprio grupo de trabalho, eu gostaria de perguntar quais foram os critérios que presidiram a esta seleção. Há algumas entidades relativamente às quais eu gostaria de conhecer qual foi a reflexão que o grupo de trabalho teve para que se chegasse à conclusão de que não seria interessante, que não seria oportuno ouvir esses testemunhos e essas reflexões. E eu, por exemplo, estou a lembrar-me do Conselho de Opinião da RTP. Por exemplo, gostaria de perceber se houve essa iniciativa. Em relação a outras entidades, se houve outras diligências que não tivessem sido respondidas ou que não tivessem tido acolhimento e, portanto, não se realizassem as reuniões, mas se houve outras tentativas não realizadas, e porquê é que não tentaram outras entidades? Estou-me aqui a lembrar do Conselho de Opinião da RTP. Depois, a questão da premissa, do ponto de partida do mandato que foi atribuído ao grupo de trabalho. O Sr. João Duque citou a privatização da RTP e disse, eu registrei, pediram-nos para pensar o modelo de serviço público nesse quadro da privatização da RTP. Porque é que o fizeram não sabemos, não sabe o grupo de trabalho.
Bom, mas então, se era esse o ponto de partida, a pergunta que eu gostaria de colocar é quais foram as razões, se fosse assunto arrumado, digamos assim, quais foram, nesse caso, as razões ou as motivações do grupo de trabalho para dedicar uma parte muito significativa, não direi substancial, mas muito significativa, do relatório a construir precisamente uma argumentação que vai dar ao sentido, ou que objetivamente vai ao encontro do sentido do ponto de partida. Eu não sei se me faço entender. Ou seja, há uma reflexão aprofundada que vai sendo desenvolvida no sentido de chegar à conclusão da premissa que não é discutida. Isto parece confuso, mas eu acho que há aqui um fundo de lógica que valia a pena abordar. Já foi aqui referido o ponto 44, não vou demorar muito sobre isso, vou terminar. Falou-se aqui da afirmação de que o serviço público deve proporcionar a criação de conteúdos que não têm lugar nos outros canais. Por outras palavras, continuo a citar, o serviço público não deve concorrer com a comunicação social privada no terreno desta última. Eu pergunto qual é o terreno desta última. Qual é o critério, para além do interesse económico que os privados possam ter, qual é o critério para que se possa definir que o terreno do público é tudo aquilo que o privado não quer? Qual é o terreno da comunicação social privada? E, finalmente, Sr. Presidente, vou terminar, a questão do ponto 30, da página 31. Eu gostava de confirmar se a lógica de consenso na falta de declarações de voto, que é aquilo que preside ao relatório, leva à conclusão consensual da parte do grupo de trabalho de que os objetivos do Serviço Internacional serão definidos, em termos da RTP Internacional, e RTP África num canal único, de acordo com o grupo de trabalho, serão definidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta que o próprio Sr. Ministro já rechaçou, ou rejeitou liminarmente essa perspectiva, esta perspectiva do controle do ponto de vista da tutela e do instrumento de política externa que surge em relação a esse serviço internacional que o grupo de trabalho aparentemente preconiza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu queria reiterar a pergunta dos critérios das audições, ou seja, o que é que levou à escolha de determinadas entidades para serem ouvidas a pedido do grupo de trabalho. Reiterar a pergunta da premissa que não estava em discussão, mas que ocupa uma boa parte do documento, ou seja, porque é que é bom, pelos vistos, para o grupo de trabalho a privatização de uma parte importante, de uma parte substancial em termos de serviço público. Aliás, a destrinça entre a entidade que o presta e o próprio serviço público, que é uma destrinça que não é feita no tal ponto 44. Eu quero sublinhar que o que está lá escrito é o serviço público não deve concorrer com a comunicação social privada no terreno desta última. E eu penso que esta frase resume muito daquilo que é o espírito que está, do que está neste documento. E, portanto, a maximização das receitas da publicidade, alcançada através da maximização das audiências. Gostava de perguntar como se dedica, então, tanto tempo para justificar ou argumentar a favor de uma premissa que não estava em discussão. No ponto 14 da página 28, os senhores constatam, de uma forma genérica, embora depois sem apontar a sua fundamentação, a intervenção ilegítima ou eticamente reprovável dos diferentes poderes na informação da Rádio, TV e Agência do Estado. Eu gostaria de perguntar se da reflexão e da opinião, presumo que há aqui um conjunto de opiniões que são as opiniões pessoais dos membros deste grupo de trabalho, se consideram que os órgãos de comunicação social privada estão acima destas suspeitas, é porque estão aqui várias senhoras deputadas que, melhor do que eu, poderão relatar o que na passada legislatura se apurou em comissões de inquérito, em audições parlamentares, etc., sobre o controle político do poder político e económico relativamente àquilo que na comunicação social privada ia acontecendo em matéria de, digamos assim, falta de pluralismo. E eu quero aqui dizer que, relativamente à falta de pluralismo, não vou dar aqui a minha opinião, a opinião quem tem que a dar são os senhores. Pergunto se têm uma perspectiva de que, ao nível da comunicação social privada, a situação é de um exemplo que possa ser dado ao Serviço Público de Comunicação de Televisão
um ferrete incontornavelmente colocado aos profissionais da comunicação social do Serviço Público de Comunicação Social, porque da mesma forma como dificilmente haverá corruptor sem corrompido, dificilmente também existe manipulador sem manipulado. E eu gostava de dizer, é das poucas opiniões que eu quero aqui deixar, até no tempo que temos relativamente a essa matéria, que é, no mínimo, lamentável. Este é um dos momentos mais lamentáveis do documento. Da mesma forma como considero que a RTP, sendo evidentemente um instrumento de cooperação e sendo, por exemplo, desde logo no domínio técnico, como há muitos anos se tem verificado, acredito que não por pena, não é que eu tenha estado em momentos desses, mas não será seguramente por pena dos timorenses, mas porque há um objetivo de cooperação e de apoio ao desenvolvimento até técnico ao nível das estações dos países de língua oficial portuguesa. E eu diria que os contratos de programa não são em si mesmos nenhuma ameaça, coisa diferente, que não posso deixar de insistir, tal como em relação há pouco, é aquilo que está. Os objetivos estratégicos do Serviço Internacional serão definidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu gostava de perguntar se é esta a perspectiva consensual, portanto, se de facto os senhores que aqui estão presentes têm essa questão.